Oi pessoal, hoje irei comparar dois espadachins, bastante poderosos, Miyamoto Musashi, de Baki, e Orishi Tsujikune, de Demon Slayer. Além dos poderes, força, velocidade, durabilidade e vigor, nesse vídeo eu irei comparar as técnicas de ambos os personagens. Agora que já expliquei de como vai ser o vídeo, vamos para a comparação, começando por Orishi. Orishi é um dos principais personagens coadjuvantes de Demon Slayer. Ele é um lendário caçador de demônios que viveu quase 500 anos atrás durante a Era Sengoku, considerado como o caçador mais forte que já existiu. Ele também é o criador de todos os estilos de respiração, sendo aquele que criou a respiração do sol, usado por Tanjiro Kamado e outros membros da sua família, e também sendo o primeiro caçador a ter uma marca. Ele é o irmão gêmeo mais novo de Nishikatsu, quem mais tarde se tornaria o Lua Superior 1, Kokushibo. Sozinho, Orishi foi capaz de colocar Muzan Kibutsuji à beira da morte, mas ele conseguiu escapar. Orishi era um humano tão poderoso que ele podia ser considerado o pior dos demônios e apenas pronunciar seu nome já bastava para fazer Muzan, o rei dos demônios, tremer de medo. Aos seus 85 anos de idade, ele lutou a sua última batalha contra seu irmão gêmeo. Apesar de sua extrema idade e aparente cegueira, ele rapidamente quase ganhou a batalha com um único movimento, cortando a garganta de Kokushibo antes de finalmente morrer de pé, por causa da velhice. O próprio Kokushibo admitiu que se Orishi lançasse um segundo golpe antes de morrer, ele teria vencido. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, inteligência de gênio, acrobacias, e Orishi consegue fazer boas acrobacias para atacar os seus inimigos, controle corporal, regeneração baixa, com a respiração de concentração total, ele consegue parar hemorragias. Desenvolvimento acelerado, casualmente derrotou um espadachim experiente após sua primeira vez segurando uma espada, e foi considerado o espadachim mais talentoso, apesar de não se esforçar e não gostar de espadas. Mestre espadachim, ele é o espadachim mais poderoso conhecido até agora na série, muito mais habilidoso do que os pilares que podem enfrentar oponentes que têm mais de um século de experiência em combate. Espírito de batalha, Orishi possui uma aura esmagadora que causa medo e paralisa no oponente, com ele sentindo o ar ficando mais pesado, podendo até causar sangramento interno e lacerações externas. Amplificação de estatísticas, a respiração de concentração total aumenta a velocidade e o poder do usuário para combinar com os demônios. A marca do matador de demônios aumenta drasticamente sua velocidade e poder. Percepção extrasensorial, Orishi é capaz de sentir a presença de outros e intenções maliciosas. Isso pode ser usado para diferenciar humanos e demônios, determinar o quão forte alguém é até certo ponto, ou detectar um inimigo nas proximidades. Ele é superior aos pilares sobre quem Muzan afirmou que eles poderiam detectar uma lua superior no distrito da luz vermelha imediatamente. Com o transparente Vorut, sua intenção se torna completamente oculta e impossível de detectar. Absorção de luz solar, o minério de sua katana absorve a luz solar. Manipulação de percepção, usuários de estilos de respiração podem criar efeitos aparentemente elementares. Orishi pode fazer os outros verem fogo e fazer o oponente sentir que está queimando. Geração de ondas de choque. Estilos de respiração permitem que formas de espada ataquem a uma distância maior. Reação instintiva. Ele é muito superior em reflexos e habilidades em comparação com os outros Ashiras, que podem reagir instintivamente. Ele também tem outras habilidades, como a amplificação de percepção, análise de informações, visão aprimorada, previsão analítica e precognição com o mundo transparente. O mundo transparente é uma habilidade que faz com que a sua percepção de tempo diminua e permita ao usuário ver diretamente os músculos, fluxo sanguíneo e movimentos de seu oponente, o que permite prever seus próximos movimentos. Manipulação de calor e nulificação de regeneração com a lâmina de Nichiren vermelho carmesim. Lâminas de Nichiren vermelho carmesim emitem calor e são capazes de infligir feridas que queimam no nível celular.
As feridas que ele infligiu em Muzan continuaram a queimar por centenas de anos, apesar das tentativas de Muzan de se regenerar. Resistência à manipulação de veneno. A respiração de concentração total concede resistência ao veneno e a capacidade de retardar sua circulação. Manipulação biológica. Usuários de respiração de concentração total são resistentes ao sangue de Muzan, que pode transformar imediatamente humanos normais em demônios com um arranhão, levando-os a exigir alguns dias para se transformar voluntariamente. Pode resistir ao sangue injetado de Muzan, que rapidamente ataca e destrói células, levando a uma rápida fusão e vaporização, especialmente com a marca dos caçadores de demônios. Manipulação do medo e indução de paralisia deve ser superior aos pilares e Muzan, que não são afetados pela aura das luas inferiores e superiores como Rui, que provocavam intensos estremecimentos e falta de ar. Sentidos aprimorados. Isso inclui visão, audição, paladar, tato e olfato, e Orishi possui sentidos superiores a de um humano comum, principalmente em sua visão. Ele é o caçador de demônios mais forte de todos os tempos. Facilmente lutou e derrotou Muzan quando estava no auge e cortou sua cabeça, o forçando a escapar. Quase cortou o pescoço de Kokushibo com um único ataque, e ele teria matado Lua Superior 1 com seu segundo golpe, se não tivesse morrido de velhice. A sua força é superior à de Gyomei Mejima, que é o mais forte dos Ashiras. Yorishi é superior a Kokushibo, que lutou contra Sanumi, Noishiro, Genya e Gyomei, onde dizimou a paisagem que estava ao redor com a respiração lunar sexta forma, e é mais forte do que o Doma e o Akaza. Yorishi é muito mais forte do que Muzan, que é superior a todas as luas superiores e que enfrentou Gyomei, Sanemi, Gyu, Obanai, Mitsuri e Tanjiro, que haviam despertados suas marcas e possuíam lâminas Mishirin vermelhas, e tinham a ajuda de Zenitsu, Inozuki e Kanao ao mesmo tempo, mas Muzan os derrotou com um ataque ao ficar sério. Yorishi possui várias técnicas que são muito boas em combate. Eu começarei falando das técnicas de respiração. Elas são técnicas que os caçadores de demônios usam para aumentar suas características físicas e assim lutar contra demônios que normalmente superam humanos comuns. Elas funcionam quando utilizam a respiração para adquirir o máximo possível de oxigênio na corrente sanguínea, assim aumentando a força e velocidade do usuário. Os caçadores de demônios as usam em conjunto com o estilo único de espada para maximizarem suas técnicas. Ao concentrar sua respiração, o usuário também pode usá-la até mesmo para parar o sangramento devido a feridas ou a traçar os efeitos de veneno sobre seu corpo. E como Yorishi foi o responsável por ter criado as respirações, ele consegue usar todas elas. A respiração foco total. Ela é uma aplicação avançada da técnica onde o usuário inspira o máximo possível de oxigênio de uma única vez para maximizar o seu poder de ataque e velocidade. Similar ao dos pilares, ele domina uma técnica chamada de respiração foco total constante, se tornando capaz de mantê-la o tempo todo mesmo dormindo, o que aumentou por muito seu vigor, poder de ataque e velocidade. Além disso, Yorishi sabe usar todas as respirações, mas a que ele mais usa é a respiração do sol. Ela é um estilo de respiração criado por Yorishi, que imita o sol usando os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Este estilo de respiração permite ataques mais fortes e faz parecer que os oponentes foram cortados com fogo, diminuindo drasticamente o fator de cura regenerativo de um demônio. Demônios capazes de regenerar membros em velocidades subsônicas mal conseguiam se curar quando eram feridos por essa respiração. Existem 12 formas conhecidas, criadas por Yorishi, e mais tarde uma 13ª criada especificamente para combater Muzan Butsuji. Eu falarei de todas agora. Respiração do Sol. É o estilo de respiração original, tendo sido criada por Yorishi para matar Muzan Butsuji. Todas as outras respirações surgiram da respiração do Sol. Embu. Um golpe de 2 cortes que começa com um corte vertical e depois um horizontal. Ekira no Ten. É um ataque semelhante a Ni no Kata. Mizuguruma, técnica da respiração da água, no qual o usuário gira seu corpo para criar uma lâmina em 360 graus.
Retsujitsu Kokyo. O usuário solta 2 cortes horizontais que o defendem de ataques pela frente ou pelo lado. Genshiko. O usuário usa essa técnica para escapar de técnicas, usando torções e rotações de alta velocidade. Funciona de maneira mais eficaz em inimigos com boa visão, pois eles atacam uma imagem ilusória dele e não seu corpo real. Caixa. O usuário usa essa técnica em rápida sucessão com Genshikon e ataca o inimigo enquanto ele está distraído. Shiakotsui Ryu. É uma barreira circular que defende o usuário de ataques frontais iminentes. Yokatotsu. Ela é um único ataque frontal feito com a ponta da lâmina. Inkagero. O usuário avança contra seu oponente com uma lâmina coberta de chamas para cortá-lo. O ataque inicialmente parece que não vai acertar o oponente, mas então o acerta. Shayutenshin. O usuário se lança no ar para liberar um corte de espada flamejante, decapitando o oponente. Kikionko. O usuário espirala no ar para fornecer um corte poderoso para aqueles que estão presos nele. Nishiun no Ryu Kaburimai. Assemelhando-se a um dragão, o usuário se move em círculos para evitar ataques e cortes inimigos, e em seguida faz múltiplos cortes capazes de decapitar vários oponentes de uma única vez. 13ª forma. O usuário executa continuamente todas as 12 formas do estilo de respiração em sucessão repetitiva para aumentar a precisão e agilidade de seus movimentos. Esta forma foi criada apenas para matar Muzan, uma vez que a repetição de todas as 12 formas visa destruir os 12 órgãos vitais de Muzan, 7 corações e 5 cérebros, que se movem livremente dentro de seu corpo, graças à sua capacidade de mudar de forma. Agora que falei das formas da respiração do Sol, irei falar da marca dos caçadores de demônios. Ela é uma marca que aparece em certos caçadores de demônios especiais. Ela aumenta a força, velocidade e tempo de reação do seu usuário drasticamente. Além de permitir-lhe tornar sua lâmina Nichiren vermelha e despertar o mundo transparente. Diferente de todos os outros caçadores, Nyorishi nasceu com sua marca naturalmente, com ela estando sempre ativada. A lâmina de Nichiren vermelho carmesim. Essa lâmina negava a regeneração dos demônios. Quando Yorishi entrava em uma luta, a cor normalmente negra de sua lâmina mudava para uma cor vermelho carmesim, dando-lhe a capacidade de negar a regeneração aprimorada dos demônios. Funcionando até mesmo nos mais poderosos de todos os demônios, Muzan Kibutsuji, lhe fazendo cicatrizes que não curaram mesmo séculos depois. O mundo transparente. Esse estado permite ao usuário a capacidade de prever o ataque do oponente, enquanto não mostrava seu espírito de batalha e senso de desejo por sangue, ganhando imunidade de qualquer um que pudesse sentir isso. Sua intuição de movimento e velocidade de evasão aumentam drasticamente. Diferente de outros caçadores, Yorishi já nasceu com a capacidade de ver o mundo transparente, sempre estando em um estado contínuo dele. Yorishi é muito mais rápido do que todos os pilares de Zenitsu, que segundo a Wiki da Visbattle, possui uma velocidade massivamente hipersônica de 622.289,77409,5 metros por segundo. Ele deu um blitz em Muzan e cortou 1.500 das 1.800 partes de carne que restaram dele depois que ele explodiu. Mesmo quando estava velho, Yorishi continuou sendo mais rápido do que Kokushibo, que é capaz de desviar de balas, aparecer de um lugar para outro como se fosse um teletransporte, e é mais rápido do que o Doma e o Akaza. Yorishi é provavelmente o personagem mais rápido do universo de Demon Slayer. Sua durabilidade deve ser superior ao dos outros pilares, que podem aguentar golpes fatais, como a perda de membros do corpo, cortes bastante graves, fraturas nos ossos e de ataques que atravessam o corpo. Ele nunca mostrou estar cansado, mesmo quando criança, depois de correr por um dia inteiro pelas montanhas. É muito superior a Tanjiro, que suportou treinamento extremamente exigente por 7 dias sem parar, sem comida, sem dormir e apenas uma pequena quantidade de água da chuva, depois drenada para uma resistência ainda maior, e que também estava se machucando com frequência durante a sessão de treinamento.
é bastante superior ao Inosuke, que pode caçar por 3 dias. Yorishi é bastante superior aos pilares, que podem treinar por meses através de treinamento que quase os coloca à beira da morte, e lutar contra demônios do nível da lua inferior na fortaleza do infinito dimensional por quase 5 horas, além de lutar contra as luas superiores. E ele conseguiu lutar com a mesma força e habilidade de quando jovem, mesmo estando em uma idade avançada e morrendo de causas naturais segundos depois durante a luta contra Kokushibo. Como uma criança prodígio, Yorishi é extremamente inteligente. Apesar de não falar durante a maior parte de sua infância, suas primeiras palavras foram muito claras e pronunciadas. Ele também demonstrou maturidade além de sua idade ao perceber a doença de sua mãe e a ajudou até a morte dela. Como outro testemunho de seu intelecto aguçado, ele poderia usar imediatamente o mundo transparente em combate, apesar de nunca ter lutado antes, sendo capaz de descobrir intuitivamente que os pulmões da pessoa se expandirão antes de atacar e que ele precisava observar seus movimentos ósseos, contração muscular e fluxo sanguíneo, que ele usou para sua vantagem instantaneamente no meio da batalha. Mesmo com apenas o conhecimento de como segurar uma espada corretamente e entrar em uma posição, ele foi capaz de dominar instantaneamente um instrutor de espada treinado, fazendo com que ele ficasse inconsciente e causasse muitos ferimentos por todo o corpo. Seu intelecto único trouxe a era de ouro dos caçadores de demônios quando ele inventou os estilos de respiração, e ele foi capaz de modificar a técnica de respiração original para se adequar às habilidades dos outros caçadores, as adaptando para as suas forças individuais, sendo responsável por treinar os pilares de sua época, que já eram espadachins poderosos. Além disso, ele foi capaz de supor que as fraquezas de Muzan eram seus 12 órgãos, e ele poderia criar uma técnica totalmente nova naquela fração de segundo para dominá-lo. Yorishi utiliza as espadas Nichiren padrão. São lâminas feitas a partir de um minério único que absorve a luz do sol. Elas fazem com que os demônios se desintegrem completamente se forem decapitados com elas, pois são fracos à luz do sol, que no caso de demônios que assumiram uma forma onde eles não têm pescoço ou cabeça no sentido tradicional, pode ser feito cortando algo que seja equivalente o suficiente ao pescoço. Membros demoníacos que são cortados e construções criadas através das artes demoníacas do sangue, que são divididas através de uma espada Nichiren, também estão sujeitas à desintegração. Golpes como uma espada Nichiren podem dissipar os efeitos das artes demoníacas do sangue e podem enfraquecer temporariamente o poder e as habilidades de um demônio se direcionados ao pescoço, podendo deixar feridas que nunca irão se curar. Além disso, o uniforme do corpo de extermínio de demônios consegue proteger caçadores das garras e dos ataques cortantes de demônios mais fracos e tem resistência ao fogo, água e frio. Embora seja poderoso, ele ainda é um humano que pode ser morto por ataques fatais. Mas fora isso, Yorishi não demonstrou nenhuma fraqueza notável na obra de Demon Slayer. Agora que finalmente falei do Yorishi, é a vez do Musashi. Musashi Miyamoto é o antagonista principal em Bakidou. Nos tempos feudais, ele foi o maior guerreiro do Japão, o fundador do estilo Niten Shiryu, e possivelmente foi o maior espadachim do mundo, que fundou as bases para vários estilos de combate. Quando morreu, a sua lenda havia supostamente acabado. Porém, algum tempo após a batalha final entre Yujiro e Baki, Musashi foi ressuscitado através de clonagem científica por um grupo de cientistas apoiados por Mitsunari Tokugawa, e transferência de alma sobrenatural. Ele foi clonado a partir de tecido em sua coluna, e Sabuko Tokugawa infundiu aquele clone vazio com a alma de Musashi, dando-lhe suas antigas memórias e habilidades. Pouco depois de se acostumar com o fato de seu renascimento, Musashi se instala em uma residência com Tokugawa por um período de tempo desconhecido. Ao ser hospedado pelo velho, Musashi também recebe inúmeros convites para lutar contra os maiores campeões do Novo Mundo.
vendo isso como uma oportunidade de recuperar a glória e a fama de sua vida, desempenhando o papel de principal antagonista de toda a quarta série do mangá de Baki, e enfrentando vários oponentes como Piccolo, Anayama, Hetsu, Yujido, e vários outros. Entretanto, a sua jornada foi interrompida depois que a irmã de Tokugawa liberou sua alma do corpo de seu clone. A partir de agora, o corpo do clone de Musashi é mantido em segurança no mesmo laboratório em que ele foi criado. Seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Habilidades em artes marciais, mesmo sem utilizar a sua espada. Miyamoto é um lutador feroz e quase imbatível. Ele foi capaz de derrubar Paine só usando a gola do seu kimono e uma mão. Sua precisão com hachis é tão grande que ele pode capturar moscas no meio do ar com facilidade. Inteligência genial. Miyamoto é um ótimo espadachim estrategista e possui vários conhecimentos. A sua inteligência é muito alta. Na verdade, Musashi é um gênio do campo de batalha. Ele é extremamente perspicaz, atencioso e tem imensa sabedoria sobre as artes da guerra, especialmente a luta com espadas. Ele conhece todas as técnicas de luta de espadas, que existem e muitas outras, o que pode efetivamente combater praticamente todos os outros estilos de luta da série. Musashi é um grande poeta, professor, analista e escritor, possuindo bons conhecimentos anatômicos, metalúrgico, botânicos e sobre as mais variadas partes do combate, desde táticas e estratégia até improviso e filosofia marcial. Ele tem uma percepção elevadíssima, conseguindo, através de pura lógica e análise, descobrir o funcionamento de uma arma balística, antes mesmo dela ser disparada, e isso em poucos segundos. Ele pode entender a musculatura do inimigo ao longo do combate com o mesmo. Praticamente consegue prever cada movimento e ação do inimigo ao curso do combate, e ele foi capaz de ler cada movimento de Baki. Controle corporal, manipulação dos sentidos e manipulação de dor. Musashi pôde fazer as pessoas sentirem que foram completamente cortadas e pôde até fazê-las sentir a dor que vem com isso. Telepatia limitada, pode captar os sinais que a mente de Baki estava fazendo mesmo quando ele estava se preparando para atacar. Indução de paralisia, Musashi consegue paralisar os seus inimigos com a sua aura ou intimidação. Precognição, manipulação da mente. Mestre espadachim, Miyamoto é considerado pelo mundo de Baki como sendo o maior espadachim que já existiu. Ele era tão habilidoso com a espada e na batalha, que aprendeu a cortar as pessoas sem sequer usar suas espadas e sua mente pode captar os sinais do cérebro das pessoas quando elas se preparam para atacar. Manipulação do medo, outros lutadores o percebem como um desastre natural. Sentidos aprimorados, isso inclui audição, olfato, visão, paladar e tato. Ele poderia em uma primeira tentativa, identificar o fato de que o álcool e os cigarros de Motobi foram envenenados. Motobi até se referiu a eles como cuidadosamente artesanato leigo. Criação de pós-imagem. Katsumi disse que ele deixou uma pós-imagem em sua luta contra Hetsu. O público disse que as facas de Hetsu estavam passando direto por ele. Percepção extrasensorial, pode sentir a presença e o poder de Yujido enquanto em uma sala diferente. Yujido afirma que tem os sentidos de um verdadeiro guerreiro e sabe quando não se conter. Sabia que Motobi estava cheio de armas escondidas, mesmo que Motobi não as exponha uma vez. Aura. Ele exala a aura de um demônio de acordo com Hetsu. Resistência à manipulação de eletricidade. Ele levou uma carga prolongada de um taser letal, de 500.000 volts e vivel. Resistência à telepatia. Gaia. Apesar de ter habilidades de leitura de mente semelhantes às do próprio Musashi, não pode dizer o que Musashi pretende fazer. Improviso. Miyamoto é capaz de aproveitar-se bem do terreno. Mesmo na sua juventude, quando era muito menos experiente e habilidoso, ele usa o corpo de um soldado morto para aparar uma chuva de flechas, e isso quando foi pego de surpresa. Usando suas bandagens, ele foi capaz de imobilizar Hetsu completamente. Usando um lenço, ele foi capaz de conter a mão de Gaia e até torcê-la, imobilizando-o. E atletismo, Miyamoto é extremamente atlético.
Ele demonstrou conseguir saltar mais de 3 metros de altura com facilidade e sem nenhum impulso. Musashi facilmente consegue esquartejar as suas vítimas. Ele intimidou Oliva apenas olhando para ele. Conseguiu matar facilmente um exército de policiais bem equipados. Atravessou o Shaoryu Xiaoli. Ele cortou um escudo policial em pedacinhos. É capaz de esmagar bambus com seu aperto. Ele é muito acima de Doppo Orochi, Anayama e Retsukayo. Parou a investida de Piccolo com a sua espada. Facilmente ergueu Baki com só uma mão e lhe causou uma grande dor com um apertão. Arremessou Yujiro e segurou a sua katana com tanta força que, ao ser arremessado no ar, carregou Yujiro consigo quando mesmo segurava a sua katana. Ele fatiou vários agentes das forças especiais do Japão. Ele já cortou 8 corpos ao meio e o pilar que segurava. Cortou vasos, lápides de rochas e armas. Conseguiu facilmente arrebentar algemas. Ele levantou e balançou Retsu com uma mão, para em seguida o jogar de cara no chão. Foi capaz de partir uma pessoa ao meio. Esmagou um olho com a falange do seu dedo. E lutou contra Piccolo. Musashi afirmou que não existe nenhuma armadura que resistisse ao corte de sua espada. Baki comparou a aura de Miyamoto a uma explosão em formato de cogumelo e Piccolo comparou a sua aura com a de uma explosão vulcânica. E isso mais de uma vez. Conseguiu cortar um caminhão ao meio. Possivelmente fez um Oni fugir. Feriu Piccolo como uma cabeçada, e pode fatiar o mesmo. Ao utilizar todo o seu poder, Musashi é capaz de ferir o Yujiro com a Demon Back e dominar Baki com facilidade. Ele facilmente dividiu um touro de 2,8 toneladas ao meio. Ele foi capaz de combater o Shaori de Retsukayo e matá-lo com um golpe no estômago. É constatado que ele e Yujiro são rivais em força, e ele conseguiu cortar levemente o seu pescoço. O próprio Yujiro constata que Miyamoto é um dos poucos que já lhe causou tanto dano para conseguir sequer dar um simples ataque, e durante o seu combate, Yujiro estava mimado e tratando Musashi como um desafiante genuíno. Uma parede de puro alumínio foi afundada em mais de 30 centímetros com o impacto criado por Musashi quando ele deu uma cabeçada em Piccolo. Com sua força sobre-humana, ele poderia cortar a carne de Piccolo e cortar a cota de malha de fibra de aramida de Motobi. Conseguiu erguer Yujiro com as 2 mãos quando mesmo segurava a sua katana. Ele matou um urso com facilidade. Quebrou o chicote de 9 seções de Retsu com a mão. Foi capaz de derrotar 60 homens ao mesmo tempo. Além de sua esgrima, Musashi também parece ter reconhecido as artes marciais de sua época e muitas delas dominadas, pois ele pôde matar pessoas com um único soco, mas confiou em sua esgrima na maior parte do tempo. E ele é ainda capaz de cortar a pele de alguns dos lutadores mais durões da série, como Baki, Anayama, Piccolo e até o próprio Yujiro. Musashi possui técnicas de combate bastante interessantes. Eu começarei falando do estilo secreto. Miyamoto desenvolveu uma vertente secreta do Niten Ishi-ryu, um estilo que jamais chegou a conseguir completar em sua perfeição. Ela se baseava no princípio de cortar coisas sem precisar de sua espada. Miyamoto nunca chegou a demonstrar as capacidades plenas dessa técnica, embora tenha mostrado que com ela, seus golpes físicos podem fatiar coisas como se fossem lâminas, e Motobi constatou que um único golpe dessa forma teria matado Yujiro. Ashimonji. O Ashimonji é uma técnica de Miyamoto, em que ele fatia o oponente mentalmente. Esse corte dá a sensação ao alvo de que ele foi realmente cortado, com ele sentindo a dor e a sensação de estando se esvaindo a partir do local do seu corte. Com essa técnica, ele pôde até mesmo desarmar oponentes ao fatiar os seus pulsos, ou até mesmo paralisá-los por vários instantes. Rope Art. Antes da luta, o usuário da técnica tem que amarrar uma corda ao redor do corpo sem atrapalhar sua mobilidade. Uma vez em combate, quando o oponente faz um ataque aéreo, o mestre da técnica passa a desembaraçar rapidamente a corda e amarrar seu rival, para que ele fique em uma posição em que não possa se defender ou se mover, expondo a qualquer ataque. Tackle. O lutador usa seu corpo ou um ombro para bater diretamente no oponente. O tackle também é usado para agarrar o oponente com a finalidade de realizar algum movimento de grappling.
Ultra High Level 100 no 100. O Ultra High Level 100 no 100 é uma habilidade semelhante a 0,5 segundo inconsciente habilidade. Porém a habilidade de 0,5 segundo é um ato de realizar um movimento incrivelmente rápido antes que o cérebro do oponente tenha tempo de enviar um sinal para se defender. E o nível Ultra Alto 100 no 100 trata de receber um sinal informando sobre o ataque planejado do cérebro do oponente e faça um movimento antes que o oponente ataque. Ataque nos 0,5 segundos. Ao receber um estímulo, o corpo humano precisa de uma minúscula margem de tempo para que as suas sinapses se locomovam e levem o sinal para a medula espinhal ou o cérebro, para então reagir ao ataque. Com essa técnica, porém, a necessidade é anulada, com a pessoa atacando a um menor estímulo, sem precisar do apoio das sinapses. Miyamoto ativamente demonstra conhecer essa técnica. Sua velocidade é escalada para de Yujiro e Baki, que podem desviar de tiros. Musashi aparentou ser um borrão aos olhos de Baki, e só é acertado pelo mesmo por curiosidade. É muito mais rápido do que Goki. Ele segurou a sua faca, que estava a poucos centímetros de atingir o seu rosto quando ela foi jogada por Hanayama. Cortou e picou mais rápido do que ele é capaz de sequer perceber que foi atacado. Musashi conseguiu massacrar uma equipe da STAT antes mesmo que pudessem reagir. Roubou um bastão das mãos de um policial e o atacou mais rápido do que uma câmera é capaz de capturar seus movimentos. Cortou 3 projéteis ao meio. Desviou de um golpe no queixo de Hanayama. Foi capaz de conseguir desviar de vários tiros. Ele segurou a faca que Gaia jogou em sua direção a cerca de 5 metros de distância com uma velocidade de mais de 60 km por hora. No mínimo Mach 94,76. Ele percorreu uma curta distância em 0,0001 segundos, no único movimento, e é implícito que ele poderia ficar ainda mais rápido do que aquilo. Musashi demonstrou ser capaz de ultrapassar veículos, ou encurtar a distância entre seu oponente em um piscar de olhos e surpreendi-lo sem ser visto. Ele é tão rápido que consegue fazer uma pós-imagem ou desaparecer de um lugar e aparecer em outro, como se fosse algum tipo de teletransporte. Contra-atacou oponentes rápidos na distância do papel e esquivou de socos dos lutadores mais rápidos como Baki. Ele levou um chute no saco do Yujiro. Recebeu um soco do Piccoli, sem fazer o menor esforço para pará-lo, e aparentou não levar dano algum, tendo apenas fingido a sua inconsciência. Levou um soco do Katsumi na cara. Foi jogado por vários metros e caiu rolando no chão depois de ser atingido por um soco de Hanayama. Teve as suas vísceras viradas pela potência do soco de Hanayama. Foi atingido por um taser de 500.000 volts. Teve a cara atingida e cortada por uma garrafa. Sofreu a explosão de uma bomba que estava na bainha da sua espada. Foi nocauteado no rosto pela palma da mão de Yujiro. Levou várias cabeçadas na cara. Teve o corte do seu rosto acertado por uma corrente e por um soco inglês de ponta. Foi capaz de resistir a muitos golpes de Hetsu e seu chicote, e ainda conseguiu derrotá-lo. Levou um chute no queixo. Ele atingiu o teto quando foi jogado por Piccoli. Teve o rosto acertado pelo calcanhar de Hetsu, e quebrou seu nariz. Musashi não mostrou dor depois de ter o lado do rosto rasgado, ou quando picou ou mordeu a maior parte de seu ombro. Ele é imensamente resistente, e tem uma alta tolerância à dor. E é capaz de lutar por longos períodos de tempo contra um ou mais oponentes. Ele é extremamente perspicaz, atencioso e tem imensa sabedoria sobre as artes da guerra, especialmente a luta com espadas. Ele conhece todas as técnicas de luta de espadas, que existem e muitas outras, que podem efetivamente combater praticamente todos os outros estilos de luta da série. Miyamoto não foi só possivelmente o maior de todos os guerreiros e espadachins na existência, como também é um grande poeta, professor, analista e escritor, possuindo bons conhecimentos anatômicos, metalúrgico, botânicos e sobre as mais variadas partes do combate, desde táticas e estratégia até improviso e filosofia marcial.
Ele tem uma percepção elevadíssima, conseguindo, através de pura lógica e análise, descobrir o funcionamento de uma arma balística, antes mesmo dela ser disparada, e isso em poucos segundos. Ele pode entender a musculatura do inimigo ao longo do combate com o mesmo. Consegue praticamente prever cada movimento e ação do inimigo ao curso do combate. E foi capaz de ler cada movimento de Baki. Musashi utiliza duas espadas, uma pequena e uma grande. Elas são extremamente bem feitas, afiadas e resistentes, sendo muito superiores a qualquer katana ou espada regular na atualidade. Quando guardadas no pano, a corda que a selava lá dentro se desfaz automaticamente para que Musashi a pegue. Musashi raramente dá tudo de si em suas lutas e geralmente testa os golpes e técnicas de seu oponente e quão eficazes eles são nele. Isso o deixa extremamente vulnerável a ataques paralisantes, como os jabes da mandíbula inferior de Baki, os socos imensamente poderosos de Ujido, o domínio extremo de armas de Motobi, e vários outros. Em minha opinião, ambos têm a capacidade de vencer um do outro. O vencedor dependeria da força, velocidade, vigor, inteligência, técnicas e fraquezas que os dois teriam em batalha. Musashi poderia ganhar facilmente de Orishi, devido à sua enorme velocidade e força, mas Orishi também teria chances de finalizar Musashi caso o mesmo não desse tudo de si no confronto e o subestimasse, fazendo com que Orishi tenha uma brecha para atacá-lo. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.